Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do governo Dilma para resgate da estabilização política e o crescimento da economia. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ministro Edinho Silva é sociólogo. Foi eleito prefeito de Araraquara em 2000 e reeleito em 2004. E também foi presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, assim como deputado estadual em São Paulo eleito pelo PT. Muito obrigada por estar conosco, ministro. Bom, eu começo com essa notícia agora de mais uma pressão sobre a presidente Dilma, esse protocolo de uma petição feita pelo PSDB no Supremo Tribunal para que a presidente seja investigada da mesma forma que a Polícia Federal pediu para que o presidente Lula fosse investigado. Como é que o senhor vê mais essa investida do PSDB? Olha, Maria Lídia, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de temas importantes, né, para toda a nossa população. Eu penso que numa democracia é livre o direito de manifestação. Eu penso que é uma manifestação política do PSDB. É natural e eu penso que nós temos que conviver com esse tipo de manifestação. Não há, em nenhum momento das investigações, nenhuma menção envolvendo a presidenta Dilma. Portanto, não há fato jurídico para que a presidenta seja investigada, como a Polícia Federal pede para o ex-presidente Lula ser ouvido, né? Não investigado. Então, se não tem fato, se não tem materialidade, portanto, o que o PSDB está fazendo é luta política, é manifestação política, e na democracia isso tem que ser enxergado com naturalidade. Eu, por exemplo, não concordo, penso que isso confunde a opinião pública. Isso é ruim para a opinião pública que acaba não recebendo as informações corretas, mas efetivamente é uma manifestação política e eu enxergo com naturalidade. Bom, o senhor também enfrenta uma situação delicada em função daquela delação premiada do engenheiro da companhia de engenharia UTC, Ricardo Pessoa, que disse que o senhor, quando era tesoureiro da campanha da presidente Dilma, ao solicitar recursos para a campanha dela, que o senhor teria feito uma pressão no sentido de condicionar, né, ou dar o dinheiro ou não fecha contratos futuros com a Petrobras. O senhor receia que tipo de delação como essa possa não apenas comprometer a sua carreira política, que é tão densa, mas chegar na presidente Dilma? Pode ser alguma. O que quem está em casa tem que entender? Uma delação premiada não é prova, as pessoas falam o que querem, muitas vezes falam na busca dos benefícios, né? Eu conversei, Maria Lídia, com dezenas de empresários durante a campanha, não foi com um, dezenas, e jamais nenhum empresário fez qualquer manifestação contra a minha postura. Eu assumi uma tarefa difícil, a pedido da presidenta Dilma, de arrecadar para a sua campanha o que é legal, porque nós arrecadamos, como todos os demais candidatos arrecadaram, e nós arrecadamos, portanto, num ambiente já de investigação, mas arrecadamos dentro da ética, dentro da moralidade, dentro da legalidade. Tanto é que essa manifestação que foi feita, onde disseram que eu pressionei elegantemente, né, e logo após eu li o depoimento, o próprio delator disse que não se sentiu pressionado, então tem uma contradição. Inclusive, a minha manifestação foi uma manifestação dizendo que eu defendia a investigação, porque eu não quero que nenhuma dúvida paira sobre a minha postura enquanto coordenador financeiro da campanha. Agora, efetivamente, nós não vimos nenhum outro empresário fazer esse tipo de manifestação. Eu fiquei, Maria Lídia, praticamente 15 dias dentro do TSE, prestando todos os esclarecimentos aos ministros do TSE quando da aprovação das contas. Apresentei toda a documentação necessária. E as contas da presidenta Dilma, é bom que se lembre, foram aprovadas por unanimidade pelo TSE, inclusive com o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, né? Bom, agora vamos falar do cenário político nacional tão conturbado nos últimos tempos. A presidente Dilma tem mostrado vigor
na tentativa de resgatar a estabilização na relação política para a garantia da governabilidade que ela precisa para reordenar os rumos da economia do país, a retomada do crescimento, esse pleito que é de todos. A presidente tem tido dificuldades, não apenas com o maior partido, como é o PMDB, mas com seu próprio partido, o PT, nesse momento em que ela faz acordos da possível reforma ministerial, muita cobrança, queremos isso, queremos aquilo, etc. O senhor acredita que nos acordos que a presidente tem costurado, que ela tem feito, que ela vai de fato reconquistar a governabilidade ou que ela ganhe apenas fôlego de momento? Esses aliados merecem confiança, ministro? Olha, para que quem está em casa entenda, né? Um país como o Brasil é muito difícil, até pela nossa Constituição, que é uma Constituição, nós temos uma Constituição que foi escrita em 88, que ela cria um presidencialismo híbrido, né? É um sistema presidencialista, mas onde o parlamento tem muito peso e muita força. Então, nós sempre falamos em governo de coalizão, mas nós nunca exercitamos, nunca na história brasileira, se exercitou de fato um governo de coalizão. Quis as condições históricas desse momento, né, onde nós tivemos a eleição mais acirrada do período democrático, né, com uma disputa muito acirrada, portanto muito polarizada, num ambiente onde é inegável, e o governo não nega isso, um ambiente de muita turbulência política, onde um ambiente de denúncias, onde o partido da presidenta Dilma foi duramente atingido por essas denúncias. Claro, está se defendendo, as lideranças partidárias que foram acusadas também estão se defendendo, mas é um momento de muita instabilidade. Lideranças importantes de outros partidos também foram atingidas, portanto, isso gera por si só um grau de instabilidade. Uma eleição muito disputada, um processo de investigação onde muitas lideranças políticas importantes para o Congresso Nacional, importantes para o país, atingidas, nós estamos diante de um momento de muita instabilidade política. Mas o que eu perguntei é se o senhor confia que nesses acordos a presidenta consiga realmente o suporte que ela precisa. O que a presidenta Dilma está fazendo, Maria Lídia? Ela está negociando, conversando para a composição de uma nova coalizão política. De uma coalizão com os mesmos partidos, mas uma coalizão repactuada, refeita. Por que isso é importante? Porque se nós tivermos estabilidade política, com a configuração dessa coalizão, nós vamos ter as condições para que as medidas econômicas sejam implementadas, para que a gente passe pelo processo de reformas e retome logo em seguida o crescimento econômico, a geração de empregos, porque foi para isso que a presidenta Dilma foi eleita, para fazer o Brasil crescer, gerar empregos e distribuir renda. Bom, ministro, o senhor deixou muito claro que o quanto é importante essa coalizão para o alcance desse objetivo, que é complicado, é complexo. Agora, as dificuldades da presidente Dilma, elas não ficam só nos partidos da base, mas dentro do próprio PT. O PT tem tido uma atitude muito curiosa em relação à presidente da República, candidata que foi lançada pelo partido, eleita com a força do partido e, é claro, da base, dos aliados, mas a força do PT é inegável, do próprio presidente Lula. E agora, na hora da governabilidade, parece que o PT joga contra. Qual é a do PT em relação à presidente Dilma, com mais pressão, como se fosse oposição, com tantas exigências? Olha, primeiro, eu não acredito que o PT jogue contra. O PT é o partido da presidenta Dilma, portanto, ele tem uma responsabilidade com a governabilidade, com os futuros do país, para que a gente faça, como eu já disse, que o Brasil retome o crescimento econômico e nós estamos trabalhando para criar todas as condições para isso, porque, repito, nenhum governo foi eleito para fazer ajuste fiscal, para fazer ajuste na economia. Os ajustes são importantes para que eles criem as condições para a retomada do crescimento. E o PT tem esse compromisso. O que acontece é que o Partido dos Trabalhadores ele é muito polarizado pelos movimentos sociais. E a presidenta Dilma, mesmo com as dificuldades, com todas as dificuldades, e uma parte dessas dificuldades, Maria Lídia, é bom que se diga, são dificuldades também em decorrência da situação econômica externa. Nós tivemos, o Brasil é um país exportador de commodities, nós tivemos uma queda brutal no preço das commodities,
Isso está fazendo com que o Brasil sinta como todos os países emergentes que dependem das exportações também sintam. Mas claro que nós temos também questões referentes à economia interna. Então tem um cenário externo, preço das commodities, dificuldade dos Estados Unidos retomar o crescimento econômico de forma mais acelerada, a queda da China. Ninguém esperava que a China tivesse um baque na sua economia, e a China é o principal destino das nossas exportações, principalmente das commodities. As dificuldades da zona do euro em responder também à crise econômica, tudo isso pressiona as condições econômicas internas. Com todas essas pressões, o próprio partido da presidente pressiona, mas não é isso, de uma forma não tão é isso. contundente. A presidenta Dilma está fazendo um ajuste e mesmo com todo esse cenário, ela está se empenhando para que os programas sociais sejam mantidos. Para que todos os programas sociais sejam mantidos. Mas é claro, alguns programas nós vamos ter que mudar o ritmo deles. Claro que isso tem uma pressão política dos movimentos sociais que é legítimo. E, portanto, tem também uma pressão feita sobre o Partido dos Trabalhadores. O que é fundamental nesse processo é que a presidenta Dilma está aberta ao diálogo, ela está dialogando com os movimentos sociais, ela está dialogando com as lideranças políticas, não só do PT, mas de todos os partidos da base, para que esse período de transição, para que essa travessia seja feita da melhor forma possível e que a gente crie as condições políticas para que logo em seguida seja retomado o crescimento econômico. Agora, ministro, é interessante, o senhor destaca esse empenho da presidente em dialogar com todos esses grupos que dão sustentação também ao governo dela, os movimentos sociais, né, tem estado presente dando apoio explicitamente à presidente da República. Entretanto, não é temerária essa atitude dela de atender, de conversar e passar uma imagem de que ela esteja sendo subserviente, não apenas ao próprio partido, ao PT, à pressão de movimentos sociais, ao maior aliado, o PMDB, que faz a pressão também muito claramente, e até ao ex-presidente Lula, que sempre nas crises, nos momentos mais difíceis, aparece e a impressão que passa é que ele que fala, faz isso, faz aquilo, e ela se curva. Ela não pode passar uma ideia que está se apequenando, que é criatura ainda tutelada pelo Criador e que é subserviente e se curva a todos esses que estão no entorno dela, supostamente dando apoio? Não, eu não acredito nisso. Quem conhece a presidenta Dilma sabe que é o contrário, né? É uma mulher de uma personalidade muito forte, é uma mulher que governa com pulso firme. Agora, é interessante, né, Maria Lídia, porque quando a presidenta ela é enfática, dizem, mas a presidenta não conversa. Aí, quando ela chama para o diálogo, a crítica vem porque ela dialoga. Eu penso que numa democracia, é impossível você governar sem dialogar. O principal instrumento, a arte de um governo é a capacidade de diálogo. Por quê? O que move um governo é a capacidade dele construir ideias, que sejam ideias forças, que unifiquem, né, que criem uma sinergia na busca de objetivos. E a presidenta Dilma tem feito isso. Ela está dialogando com os movimentos sociais, sim, porque tem que dialogar com os movimentos sociais. Ela está dialogando com os partidos da base, com o PMDB, porque é impossível você governar sem construir consensos, principalmente no Congresso Nacional. E o presidente Lula, ela está fazendo o correto. O presidente Lula é uma liderança de porte. Se ela conversa com as lideranças de outros partidos, por que ela não vai conversar com o presidente Lula? Tem que conversar sim, tem que dialogar, porque sempre que um presidente em exercício, junto com ex-presidentes que já tiveram a arte de governar, dialogam, certamente quem ganha é o país. A presidente está bem? Elegante ela está. Está ótima. Ela tem caprichado no visual, no cabelo, na maquiagem. Ela está ótima. Ela tem andado de bicicleta, tudo isso. Mas e o astral e o humor? Como é que a presidente está aguentando o tranco sob tanta pressão? Ela está ótima. Primeiro, eu penso que a presidenta está, inclusive, dando uma demonstração ao país, quando ela está cuidando da sua saúde, quando ela está praticando exercícios físicos todos os dias, né? E isso é a liderança máxima do país, mostrando que por mais que ela tenha uma carga de trabalho, e ela tem pesadíssima, em torno de 12 horas ou mais de trabalho, ela cuida da saúde,
ela governa o país. E está de alto astral? Está de alto astral, conversando, dialogando. Ela tem clareza do rumo que o Brasil tem que seguir, ela tem clareza das medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil, em breve, e digo para você, em breve, retome o crescimento econômico, a geração de empregos, a distribuição de renda, porque esse é o compromisso da presidenta Dilma. Okay. Para isso ela foi eleita. Tenho certeza que quem nos acompanhou agora está dizendo, tomara. Muito obrigada, ministro. Uma boa noite. Boa noite.